estar aqui com os irmãos esta noite. Louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Emerson. Deus abençoe de uma forma especial nosso amigo, e Deus abençoe toda esta igreja e todos os obreiros. Mateus capítulo 16, versículo 13, quem encontrou, diga graças a Deus. Está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Somente até aqui. Podeis tomar o vosso assento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu estava pensando hoje, o que pregar aqui hoje? E veio ao meu coração esse texto que nós lemos, falar a respeito de Jesus. Talvez seja a maior mensagem, Jesus. E eu quero esta noite falar com os irmãos sobre a supremacia de Jesus. Dentro deste texto que nós lemos, nós temos no mínimo 3 lições. A primeira lição é que existe neste texto uma confusão a respeito de quem é Jesus. A segunda coisa que este texto nos mostra é uma revelação de quem é Jesus. E a terceira coisa que esse texto nos mostra é uma confissão dada por Jesus. Para podermos entender isto, nós precisamos perceber que cada evangelho que aqui está escrito, ele foi escrito para um determinado público. Haja vista que o evangelho que segundo escreve Mateus tem como alvo alcançar o público judeu da sua época. Nós podemos observar que as 2 palavras que mais se repete dentro deste evangelho é a palavra reino e a palavra rei. Porque a intenção de Mateus é mostrar Cristo como a supremacia, é mostrar Cristo como o rei que está acima de todos. E quando nós olhamos para
o versículo de número 13. A Bíblia diz que Jesus, ele chegou às partes de Cesareia de Filipe. Esta região aqui, que era uma região pagã, gentílica. E talvez você se pergunte, o que é que Jesus está fazendo neste território deserto? E quando nós lemos o capítulo anterior, nós percebemos que Jesus, ele cura uma mulher cananeia. Ele ouve o clamor dela e cura a sua filha que está endemoniada. É nesse momento que Jesus vai ganhando fama e as multidões começam a segui-lo. As multidões começam a ir atrás de Jesus. É nesse momento que Jesus precisa se retirar para poder ir a um lugar mais deserto, para ir para um lugar mais particular, porque afinal Jesus quer ter uma particularidade com os seus discípulos. Jesus quer saber o que se passa na mente deles. E a Bíblia diz que Jesus, neste momento, ele vai direcionar aos seus discípulos, ao colégio apostólico, fazendo duas perguntas, duas interrogações. A primeira pergunta que Jesus faz aos discípulos é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava perguntando: quem dizem as pessoas que estão ao nosso redor ser o Filho do Homem? A Bíblia diz, eu não sei quem, mas alguém do colégio apostólico se manifesta e diz: Senhor, uns dizem que tu és João Batista. João Batista foi um homem de Deus, mas não dá para Jesus ser João Batista, porque enquanto João Batista veio para preparar o caminho do Senhor, Jesus veio dizendo: eu não vim preparar o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outro se manifesta e diz: Senhor, uns dizem que tu és Elias, mas não dá para Jesus ser Elias. Eu sei que Elias foi um grande profeta, é considerado por alguns como o leão dos profetas, mas enquanto Elias, ele precisou lá no Monte Carmelo que os falsos profetas derramassem sangue para ele ser vitorioso. Jesus não precisou que ninguém derramasse sangue para vencer. Ele mesmo derramou o seu próprio sangue para que nós tornasse vencedores. Outro se manifesta e diz: Senhor, alguns aí dizem que tu és Jeremias. Jeremias foi um homem santo. Jeremias foi um profeta extraordinário. Mas enquanto Jeremias, ele profetizou a respeito de uma aliança messiânica que viria, Jesus veio não profetizar a respeito da aliança, mas ele veio confirmar esta aliança. E no dia da ceia com os discípulos, ele disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Jesus é maior do que Jeremias. Outro se manifesta e diz: Senhor,
temos aí que dizem que tu és um dos profetas, mas não dá para Jesus só ser um profeta. Jesus é mais do que profeta, Jesus é mais do que sacerdote, Jesus é mais do que qualquer um. Jesus é Rei dos reis, Jesus é Senhor dos senhores, Jesus é a supremacia de Deus na terra. Mas em contrapartida, existe a segunda pergunta, e esta pergunta me fez parar neste texto. A segunda pergunta de Jesus aos discípulos é uma pergunta agora mais particular, é uma pergunta mais direta. Jesus olha para os discípulos e diz: e vós, quem dizes que eu sou? E vocês, o que dizem que eu sou? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: quem é Jesus para você? Depois de 2000 anos, esta pergunta ainda continua em voz altiva em nossos ouvidos. Quem é Jesus para você? Esta é uma pergunta, irmão, que está sendo muito questionada nos nossos dias. Vivemos uma época de tanto ceticismo religioso, vivemos uma época de tanta incredulidade no meio do cristianismo, vivemos uma época que as pessoas estão fabricando o seu próprio Jesus. Estamos vivendo uma época que para muitos Jesus é um achismo, Jesus é qualquer coisa. Para uns Jesus é apenas um curandeiro, para outros Jesus é a mãe de Nar que revela o futuro, para outro Jesus é o Aladim da lâmpada mágica. Vem aqui, faz 3 pedidos e está resolvido o problema. Mas a grande questão esta noite, para você que me ouve aqui: quem é Jesus para você? Cada um tem uma resposta, cada um tem um pensamento a respeito de quem é Jesus. Se você esta noite perguntasse para um testemunho de Jeová quem é Jesus para você, ele responderia: Jesus para mim é apenas uma criação de Deus em algum tempo da eternidade. Se você perguntar para o mormon quem é Jesus para você, ele diria: Jesus para mim é um polígamo casado com Maria Madalena nas bodas de Caná da Galileia. Se você perguntar para o adventista quem é Jesus para você, ele vai dizer: Jesus é o arcanjo Miguel relatado nas escrituras. Se você esta noite perguntar para um budista quem é Jesus para você, ele vai dizer: Jesus para nós é apenas um líder e nada mais. Se você perguntar para a religião que mais cresce no mundo, a religião muçulmana, quem é Jesus para você, eles vão dizer: Jesus para nós é apenas um profeta. Se você perguntar para um ateu quem é Jesus para você, ele vai dizer: Jesus foi apenas um homem histórico que permeou a carta geográfica desta terra. Mas se você voltasse a 2000 anos atrás e entrasse em uma cidade chamada de Jericó e perguntasse para um cego que está à beira do caminho quem é Jesus para você, ele ia gritar bem alto: Jesus para mim é o filho de Davi. Se você fosse mais adiante e entrasse em Samaria e perguntasse para a mulher samaritana que acabou de abandonar o cântaro e dissesse: mulher samaritana, quem é Jesus para você? Ela diria: Jesus para mim é aquele que jorra, é a maior fonte que eu conheço, que leva para a vida eterna. Se você voltasse mais um pouco no tempo e perguntasse para o profeta
Isaías, quem é Jesus para você? Ele diria: Jesus para mim é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Se você perguntasse para o evangelista Mateus: Mateus, quem é Jesus para você? Ele diria: Jesus para mim é o Rei dos Reis. Se você perguntasse para o evangelista Lucas: quem é Jesus para você? Ele diria: Jesus para mim, ele é o Filho do Homem, aquele que é perfeito. Se você perguntasse para Marcos: Marcos, quem é Jesus para você? Ele diria: Jesus é o servo que está acima de todo servo. Se você perguntasse para João, que viu Cristo glorificado na ilha de Patmos: quem é Jesus para você? João diria: Jesus para mim é aquele que tem os cabelos brancos como a neve, é aquele que tem os olhos como chama de fogo, é aquele que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, é aquele que na sua coxa tem um manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Jesus para você? Jesus para mim é tudo em todos. Jesus para mim é tudo, meus senhores. Jesus é a mensagem do pregador. Jesus é a canção do cantor. Jesus é o sorriso inocente no rosto de uma criança. Jesus é o homem ideal da antropologia. Jesus é o Deus ideal da teologia. Jesus é a sabedoria da filosofia. Jesus é o verbo da gramática. Jesus é o sol e a estrela da astronomia. Jesus é a rocha da geologia. Jesus é a vida da biologia. Jesus é o número da matemática. Jesus é o pacificador das contendas. Jesus é os médicos dos médicos. Jesus é o advogado que nunca perdeu uma causa. Jesus é tão extraordinário, tão magnífico, que este Jesus, ele nunca escreveu um livro sequer na sua vida, mas se fosse escrever tudo a respeito da sua vida, não comportaria. Só na Biblioteca Cultural lá de Paris até o ano passado existia 72 mil volumes só a respeito de Jesus. Jesus nunca compôs um hino, mas toda melodia sacra tem que falar do seu maravilhoso nome. Jesus nunca caminhou 160 quilômetros de distante da onde ele nasceu, mas o mundo inteiro conhece o nome de Jesus. Jesus, na sua vida, ele é o meu maior exemplo. Na sua morte, ele é a minha propiciação pelos meus pecados. Na sua ressurreição, ele é o maior conquistador que eu conheço. E na sua ascensão, ele é o maior campeão, o Rei da glória. Levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da glória. Quem é este o Rei da glória? É o poderoso na batalha, é o Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus! Oh, querido, quando eu penso em Jesus, eu não penso nas coisas da terra, eu penso nas coisas do céu. Quando eu penso em Jesus, eu não penso em fracasso, eu penso em sucesso. Quando eu penso em Jesus, eu não penso em morte, eu penso em vida. Quando eu penso em Jesus, eu não penso em tristeza, eu penso em alegria.
Aleluia. Jesus, quem é Jesus? É a supremacia de todas as coisas. Quem é Jesus? É tudo em todos. E ele disse algo interessante em João 15, que ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não te engane com seus títulos. Não te enganes com as tuas formações acadêmicas. Não te engane com a tua conta bancária. Não te engane com a força do teu braço. Sem Jesus você não pode nada. Sem Jesus você não consegue nada. Escute o que eu vou dizer: sem Jesus nada somos. Sem Jesus somos uma sílaba sem voz. Sem Jesus somos uma harpa sem música. Sem Jesus somos um braço que não se move. Sem Jesus nós somos pó e cinza, desprezada até pelo vento. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus a esperança dos profetas tinha acabado. Sem Jesus Pedro continuaria sendo pescador até morrer. Sem Jesus Paulo continuaria sendo fariseu até morrer. Mas foi por causa de Jesus que ele se tornou apóstolo. Foi por causa de Jesus que ele foi para o céu. Foi por causa de Jesus, aleluia, que ele conquistou a maravilhosa graça na sua vida. É Jesus, irmãos. Sem Jesus nós não somos nada. Não te iludas. Não te iludas que sem Jesus você pode alguma coisa. Quem é Jesus para você em um mundo tão cruel, um mundo tão terrível, onde as pessoas têm negado a fé de Jesus? Quem é Jesus para você? O ser humano está tão incrédulo que esses dias eu estava viajando e vi atrás, aleluia, de um carro uma frase dizendo o seguinte: nós temos duas notícias, uma boa e uma ruim. E ele estava escrito: a ruim é que Deus não existe, e a boa é que não precisamos de Deus para poder existir. Mas escute uma coisa: sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não podemos nada, mas com Ele nós podemos tudo. Quem é Jesus? Esta é a confusão que está tendo aqui. Mas a Bíblia diz que é neste momento que Jesus faz esta pergunta, que Pedro se levanta. E Pedro faz uma revelação extraordinária. Porque Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Aprenda uma coisa: a verdadeira revelação sempre terá Cristo como centro dela. A verdadeira mensagem sempre terá Jesus como centro dela. Não tem outra revelação se Jesus não estiver no centro.
as pessoas são tão voltadas a revelações. Eu não sou contra, eu creio no dom do Espírito, eu creio nas manifestações do Espírito. Só que as pessoas estão tão voltadas a isso, que esqueceram que Cristo é o centro da revelação e não nós. Tudo que acontece na vida do homem é para glorificação de Cristo e não nossa. E como nós vemos coisas terríveis, o desprezo pela centralidade de Cristo. Cristo tem sido banido de muitas igrejas. Cristo tem sido banido de muita pregação. Cristo tem sido banido de muitos louvores. Cristo tem sido banido dos nossos cultos. Afinal de contas, o homem tem tomado o centro. O homem quer o culto que seja para ele. É por isso que esse negócio da pessoa sair do culto e dizer assim: eu não gostei do culto, eu não gostei disso aqui. Querido, o culto nunca foi para você. O culto é para Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Eu não gostei do culto, o problema é seu. O culto não é para você, o culto é para Jesus. Mas as pessoas estão concentradas em homens. É só colocar uma placa grande dizendo assim: vem na campanha do dia tal. Por quê? Porque o raio-x de Deus vai estar lá. Venha na campanha da vitória. Como se tivesse culto de derrota na igreja. Não existe, meu irmão. Venha porque vai ter as maiores revelações. Todo culto tem revelação, irmão. Cristo está no centro. Só que para muitas pessoas a palavra não é suficiente. E eu lembro que eu estava pregando em um estado uma vez, e eu terminei de pregar e se fez uma fila. Nada contra, é costume de cada igreja. Mas se fez aquela fila comprida, irmão, aquela fila de matar Moisés. Aquela grande para orar. E aí a gente está lá orando. Quando chega no último crente, aí eu vou orar. Deus abençoa o teu servo. Senhor, mas abençoa mesmo. Dá a bênção de Abraão para ele, de Isaac. Deus abençoa o teu filho. Termina a oração, ele diz assim: pregador, Deus não te deu nenhuma revelação, não? Eu disse: não, irmão. Mas nem uma visãozinha assim, nada, nem uma visãozinha. Eu disse: deu, irmão. Um balde, um pincel e 1 litro de óleo de peró para passar na tua cara de pau. Porque eu passei 1 hora falando da maior revelação da história. E você vem perguntar se Jesus não falou nada. Jesus está falando desde quando você entrou aqui. Jesus está falando desde quando você entrou. Está na hora de acabar com essa palhaçada dentro das igrejas. A revelação é Cristo Jesus na história. Oh querido, pregue sobre Cristo, cante sobre Cristo, fale sobre Cristo. Cristo Jesus, irmãos. Pregador, como é que eu faço para pregar para um arquiteto? Fala sobre Cristo. O quê? Fale sobre a maior pedra de esquina que já existiu. Se for pregar para um padeiro, fala sobre o pão da vida. Se eu for pregar para um predeiro, fala sobre o maior fundamento da história, Jesus de Nazaré. Se eu for pregar para um carpinteiro, fala do colega de ofício, Jesus, o melhor carpinteiro que já existiu. E se eu for pregar para um médico, fala daquele que cura doenças incuráveis. Se eu for pregar para um professor, fala do maior mestre da história, meu irmão. Se eu for pregar para um advogado, fala do maior advogado que
nunca perdeu uma causa, fale sobre Jesus, pregue sobre Jesus. O mundo precisa ouvir Jesus, 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 Jesus. Quantos podem adorar a Jesus? Quantos podem adorar a Jesus? É Jesus, meu irmão, é Jesus. Jesus é essa alegria aí. Jesus é essa força. Jesus é a maior alegria que nós temos na terra. Jesus, o centro de toda a revelação. Jesus, a única causa de nós estarmos aqui. Jesus. Mas agora Jesus tem uma afirmação. E qual é a afirmação de Jesus? A afirmação de Jesus é: Simão Bar-Jonas, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A pedra não dá para ser Pedro, porque imagine uma pedra chamada Pedro, que quando Jesus disse: Pedro, vai orar, e Jesus vai para o Getsemane orar, ele volta, Pedro está dormindo. Não dá para ser, inconstante demais. Não dá para ser Pedro, porque no dia que ele disse: Senhor, deixa eu andar por cima das águas, ele disse: pode vir, Pedro. Mas Pedro deixa de olhar para ele afunda. Não dá para ser Pedro. Não dá para ser Pedro, porque Pedro saca a espada, corta a orelha do soldado e diz assim: Senhor, para onde tu for, eu vou. Se for para morrer contigo, eu morro. Aí Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Não dá para ser Pedro a pedra. Não dá para ser Pedro. Então quem é a pedra é o próprio Jesus. Jesus estava dizendo: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Querido, a igreja não é de Pedro, de Paulo, de Timóteo, de João. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Aleluia! E graças a Deus, irmão, porque a igreja é de Jesus. Porque se a igreja fosse de qualquer um dos senhores aqui, não ia prestar. Melhor dizendo, se a igreja fosse minha, ia ser a pior igreja. Por quê? Porque pecador como eu sou, sanguíneo, terrível. Se a igreja fosse minha, irmão, não ia prestar. Porque crente fofoqueiro, linguarudo, que só dá trabalho, eu ia deixar lá, botava uma placa lá dizendo: não entra não, em nome de Jesus. Se a igreja fosse minha, não ia prestar de jeito nenhum, irmão. Porque pensa no negócio complicado, é o tal de igreja. Igreja tem gente que é uma bênção, mas tem gente que é uma praga. Igreja tem gente, irmão, que é uma maravilha de se mexer, mas tem outros que parecem o diabo em pessoa. Igreja tem gente boa, tem gente ruim. Igreja tem gente abençoador, tem gente invejoso. Igreja tem gente de todo jeito, irmão. Se fosse minha, não prestava de jeito nenhum. Mas ainda bem que a igreja é de Jesus. Porque aí o fofoqueiro ele liberta, o mentiroso ele transforma, o invejoso ele liberta. Ainda bem que é de Jesus, irmãos. Por quê? Porque todos os homens estão condicionados ao pecado. Para você ter uma ideia, o pensamento mais íntimo que você possa ter revela o quanto o pecado de Adão te afetou.
Só que tem gente que é muito santo. Tem gente que acha mais santo. Aí é um problema sério. Porque Isaías 65 diz assim: aquele que diz eu sou mais santo do que tu é como fumaça. Ou seja, teve fogo, mas está apagado. Aí tem outros que dizem assim: eu não vou congregar naquela igreja porque aquela igreja é cheia de pecadores. É verdade. Você é mais um, seja bem-vindo ao time. Eu não vou congregar naquela igreja porque aquela igreja é cheia de hipócritas. É verdade, você é mais um. Seja bem-vindo ao time. Isso é desculpa para quem não quer participar da igreja de Jesus. Deus me livre de deixar de congregar. Deus me livre de peregrinar por esta terra sem a comunhão dos santos. Deus me livre de ser desligado da videira, de ser um ramo cortado. Eu nunca vi um crente tirado do ramo permanecer vivo. Todos eles morrem, mas quem está na igreja cheia de imperfeições, cheia de problemas, tem o Cristo, dono dela, que vai trabalhando, que vai transformando, que vai libertando, que vai agindo, que vai operando. A igreja de Jesus, meu irmão. Você acha que se a igreja fosse de qualquer homem, eu estaria pregando aqui? Estava nada. Não estava de jeito nenhum, irmão. Mas a igreja é de Jesus. É por isso que homens não me decepcionam, porque a igreja é de Jesus. É por isso que pecado de homens não me abate, porque a igreja é de Jesus. Tudo é por causa de Jesus, irmão. Viver em comunhão com o ser humano não é fácil. Fazer a obra de Deus para a edificação do corpo é mais difícil ainda. Por quê? Porque fazer a obra é aguentar pancada. Permanecer na igreja não é quanto eu sou bom de Bíblia. Permanecer no ministério não é quanto eu tenho talento para pregar, para cantar. Permanecer no ministério é o quanto eu aguento apanhar, aguento pancada. É isso que me faz permanecer. Por quê? Porque tudo que você fizer vai ter crítica. Não adianta mesmo, não adianta. Pregador, eu não gosto de crítica. Eu não gosto de crítica. Então vou te dar 3 conselhos. Primeiro, nunca mais você vai ter crítica. Qual, pregador? Primeiro, não faça nada. Segundo, não tenha nada. Fala o terceiro ou não, irmão? Fala o terceiro ou não? Sabe qual é o terceiro? Não quero receber crítica. Lá vai, morra. Porque afinal de contas só presta quem morre. Enquanto estiver vivo, vai ter crítica. Não adianta. Não adianta. Vai ser criticado por tudo, irmão. Se você vem desarrumado, olha o irmão maltrapilho entrando. Se você vem arrumado, só quer ser o tal. Se você vem de bicicleta para a igreja, esse irmão, tenho certeza que não devolve o dízimo. Olha a situação. Já tem 10 anos desse jeito. Se vem de carro, nem que seja 48 vezes, mas para quê? Ele só veio para mostrar o carro. Ele mora bem aqui, veio de pé. Se você, meu irmão, anda, se você prega ruim, alguém vai dizer, lá vai, o pastor já botou esse irmão para pregar de novo. Ninguém aguenta mais. Se prega bem, olha aí, só quer mostrar conhecimento. Para que isso tudo? Se canta ruim, para que isso, meu Deus? Parece a voz de taquara rachada. Os meus tímpanos não dão conta de ouvir isso.
Se canta bem, para que esse agudo? Para que esse melisma? Para que isso tudo? Oh querido, vão reclamar de tudo, vão criticar de tudo, mas quer um conselho, aguenta. A igreja é de Jesus. Minha é a igreja, minha é a igreja, minha é a obra. Quem acredita nisso vai permanecer firme. A igreja é de Jesus. Fica firme. A igreja é de Jesus. Outra coisa aqui para mim terminar, irmão. Outra coisa interessante. Jesus diz assim: e as portas do inferno. As portas do inferno. Eu fiz alguns anos de grego. E eu aprendi algumas coisas interessantes. Uma delas são a palavra inferno aqui na língua portuguesa. No grego está a expressão Hades. A palavra Hades significa mundo dos mortos. Mundo do que, irmãos? Jesus está dizendo o seguinte: a porta do mundo dos mortos não vai prevalecer. Agora entenda uma coisa: se o mundo é dos... Vamos lá, pelo amor de Deus, você não jantou hoje não, eu tenho certeza. Se o mundo é dos... Então quem é que manda lá? Os mortos, a morte. Quem é que domina lá? Diga: a morte. Diga com ânimo, pelo amor de Deus, irmão. Já tem 1 hora gritando aqui. Você diga: a morte. Então a morte domina, a morte faz, a morte opera, a morte age, a morte recebe, a morte recepciona, a morte tem o controle de tudo. Imagine você, imagine para você entender isso aqui, que a morte é a recepcionista da porta do mundo dos mortos. Então quando o primeiro homem morre, a morte pergunta, quando ele chega lá: qual é o teu nome? Aí diz assim: o primeiro homem que foi criado, Adão. Vem da onde? Vem lá do jardim do Éden. Está aqui por quê? Pequei. Pretende passar quanto tempo aqui? Aí eu não sei. Aí de repente aparece lá, e a morte diz: qual é o teu nome? A morte diz assim, aí a pessoa diz assim: meu nome é Abraão. Vem da onde, Abraão? Eu venho lá da Mesopotâmia. Quem é teu pai? Meu pai terá. Está aqui por quê? Eu pequei. Vai permanecer quanto tempo? Aí eu não sei. Aí chega lá Jacó. Qual é o teu nome? Jacó. Quem é teu pai? Isaac. Vem da onde? Lá do Egito. Está aqui por quê? Pequei também. Pretende permanecer quanto tempo aqui? Eu não sei. Parece Davi. A morte diz: qual é o teu nome? Davi. Veio da onde? Lá de Jerusalém. Quem é teu pai? Jessé o Belamita. Está aqui por quê? Pequei. Pretende passar quanto tempo aqui? Eu não sei. Aí vai vir os profetas. Qual é o teu nome? Jonas. Vem da onde? Lá de Nínive. Quem é teu pai? Amitai. Está aqui por quê? Pequei. Pretende passar quanto tempo aqui? Eu não sei. Chega lá, outro profeta. Ela diz assim: qual é o teu nome? Malaquias. Vem da onde? Jerusalém. Está aqui por quê? Pequei. Pretende passar quanto tempo aqui? Não sei. De repente vira um Novo Testamento. Aparece lá o último profeta da antiga aliança. Aí a morte pergunta: qual é o teu nome? João Batista. Vem da onde? Lá do deserto da Judeia. Quem é teu pai? Zacarias. Está aqui por quê? Pequei também. Pretende passar quanto tempo aqui? Olha, pelo que eu sei, não muito tempo. Por quê? Porque quem vem aí
é maior do que Adão, é maior do que Noé, é maior do que Abraão, é maior do que Abraão, é maior do que Isaac, é maior do que Jacó, é maior do que Davi, é maior do que Jonas, é maior do que Malaquias, é maior do que eu. Sexta-feira, Jesus está cumprindo o que ele veio cumprir na terra. Ele está caminhando em direção ao Gólgota. Ele está com o patíbulo da cruz, que pesa aproximadamente 60 quilos. Jesus está caminhando em direção ao Monte Caveira, cerca de 300 metros. Jesus está apanhando, sofrendo. Jesus chega ao local, cravam as suas mãos na cruz, cravam seus pés na cruz, levantam a cruz, e lá no alto, para se cumprir as escrituras, ele diz: eu tenho sede, e alguém lhe dá vinagre para ele beber. Mas quando passa isso, Jesus dá um grito e diz: está consumado. E diz ao Pai: Pai, eu entrego o meu espírito. O dia se torna em trevas. Jesus morre lá na cruz. Ele entrega o espírito ao Pai. E Paulo diz assim: e ele desceu às regiões mais baixas. Aleluia. É Jesus. É a supremacia. É o amado das nações. Aleluia. De repente, Jesus chega no mundo dos mortos. E a recepcionista diz: qual o teu nome? Jesus. Vem da onde? Lá do Calvário. Quem é o teu pai? Tenho dois. O da terra é José. O da céu é Jeová. Pretende passar quanto tempo aqui? Nada mais. Por quê? Porque eu não vim tomar chave nem da morte, nem do inferno. Eu já tenho. Eu já tenho. Eu já tenho. E vou levar comigo Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. Aí Paulo diz: e ele levou o cativo e o cativeiro. Aí ele diz aos discípulos: as portas do inferno não prevalecerá contra esta igreja aqui. Nem as agrilhões da morte pode segurar o meu Jesus, nem o inferno. Aleluia. Fica em pé em nome de Jesus. Ramancho, recalava, xuria, lamaia. Ramancho, kelei, ramancho. Aleluia.